Sejam bem-vindos, amantes da sétima arte. Eu sou Marcelo Pereira e você está no Papo Cinema. E no programa de hoje vamos trazer Imaculada, novo filme de terror estrelado e protagonizado pela atriz Sydney Sweeney, a mesma de Euphoria, Todos Menos Você, Madame Teia, bom, ninguém é perfeito, e Os Observadores. Uma temática de terror religioso com pitadas de Estigmata dos anos 90, com a freira pela ambientação de convento, freiras, e um pouquinho de Bebê de Rosemary pela temática da história. O filme tem estreia prevista para dia 30 de maio nos cinemas aqui no Brasil, só que o Papo e Cinema chega primeiro. Eu já vi o filme, eu vou dizer exatamente tudo o que eu achei sobre Imaculada agora, aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta, vamos com tudo. Amigos e amigas do Papo Cinema, antes da gente começar a analisar Imaculada, 3 pedidos muito rápido. Curte o canal, ativa as notificações e dá um like no vídeo. Não esqueçam disso, que é muito importante para o crescimento do Papo Cinema, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Lembra que eu falei no vídeo de estreia para vocês que um dos objetivos meus e do Papo Cinema era levar para vocês um conhecimento melhor, maior sobre narrativa, linguagem, que vocês conseguissem analisar os filmes de uma outra forma, que vocês conseguissem abrir a mente de vocês para o que está acontecendo na tela, que muitas vezes, ou para a grande maioria do público médio, passa despercebido. Lembram disso? Então, eu vou trazer para vocês agora um recurso que é muito usado no cinema, muito usado em séries, em gêneros do cinema em geral, mais no terror especificamente, e em Imaculada, a gente vai falar. Esse recurso é bastante usado, que é o chamado Cold Open, ou abertura fria. Eu prefiro abertura fria. Consiste no seguinte: começa o filme, ele já te joga numa cena de impacto, tá? Muitas vezes no terror é uma cena, é uma violência gráfica, é um gore. O objetivo disso, te colocar a ameaça logo no filme, te colocar para dentro do filme, você entender que a tensão já te pega exatamente ali. Então você começa o filme antes, tudo isso antes do nome do filme. O Cold Open consiste, a abertura fria consiste nesse de colocar logo inserido na trama, grudado na cadeira, e depois aparece o nome do filme, dá uma calmaria e o filme se começa. Então, galera, quando vocês forem ver um filme que tiver essa abertura fria, esse cold open, esse recurso usado, você já sabe que é para te colocar inserido no meio da trama, beleza? É isso aí. Galera, então, vamos para Imaculada, esse filme de terror que tá dando o que falar, produzido pela Neon também. É uma produtora que, assim como a A24, traz muitos filmes bem interessantes. Eu vou analisar o filme de duas formas, tá? Eu vou primeiro falar os pontos positivos, depois os pontos negativos, eu fecho a média e dou a minha nota, tá bom? Gente, o terror religioso, eu gosto demais quando ele é usado e é bem feito, é bem produzido, porque você traz o sagrado, né, com figuras religiosas, imagens sacras, convento, igreja, freira, padre, tudo que remete à fé do ser humano, tudo que remete à salvação, à expectativa de salvação do ser humano, e você coloca o profano, você insere o terror no meio disso, e você subverte toda a história. É muito legal, soa muito interessante, fica muito bom quando é bem produzido. E aqui em Imaculada, esteticamente, o filme é muito bem feito. A direção é do Michael Moore, eles trabalharam juntos também nos Observadores com a Sydney Sweeney. E ele não precisa usar recursos de câmera rebuscados, traveling, não precisa, né? Ele tem uma direção precisa, ele usa ângulos muito básicos, mas que dentro do convento dá uma sensação de apavoramento, dá uma sensação de claustrofobia. Por quê? Porque ele usa planos muitas vezes fechados nas atrizes, né? E aproveita os corredores do convento, né, onde dá uma sensação de claustrofobia, de inquietude mesmo, de que algo não tá legal ali. E é amparado por uma ótima fotografia que deixa tudo muito na penumbra, muito com luz de velas,
a sensação de ameaça é muito grande, né. Então, palmas também para a direção de arte, como eu falei, fotografia, os figurinos. Tecnicamente, o filme ele é muito caprichado, até acima da média, no geral. A trama do filme, ela gira em torno da Cecília, que é a Sydney Sweeney, é uma freira muito nova, tá, que recebe um convite para integrar, para se inserir em um convento na Itália, tá, muito famoso. E ali, ela, apesar da boa recepção, ela percebe logo no início que alguma coisa não tá legal. Alguma coisa tá fora de esquadro, tá fora dos padrões. Olhares das freiras, algumas atitudes estranhas, suspeitas. E ela, a atriz, tem uma cara de que passa uma inocência. Ela é uma atriz com uma cara de inocente, uma fragilidade que isso subverte exatamente, deixa ela unicamente no centro desse convento pavoroso, né? E que alguma coisa tá muito errada ali. E depois de uma congregação que ela tem à noite com outras freiras, né, para reeditar seus votos e tal, com alguns vinhos, etc e tal, ela na manhã seguinte, ela começa a passar mal e ela descobre que ela tá grávida. Exatamente, do nada, ela tá grávida e você se pergunta, o filme te pergunta, né? Ele te põe essa reflexão. O que aconteceu? Esse é o grande cerne do filme. O que aconteceu? Ela ficou grávida por quê? Algum homem foi abusada? Alguma entidade? Ela realmente é imaculada? Foi um milagre divino? O filme te coloca essas questões no primeiro ato e no segundo ato, e você tá exatamente como atriz. Você não tá nem um passo à frente, nem um passo atrás. Você tá junto com ela, entendendo ou tentando entender o que aconteceu, né? E ela começa a perceber que o convento, de novo, tem coisas muito erradas. Bom, e uma coisa que o filme te coloca e você fica nessa questão é porque é o seguinte, se ela é tratada pelas freiras do local e pelo convento como uma imaculada, como digna de um milagre divino. Só que tem uma coisa que a gente começa a perceber, né? Uma notícia dessa, o mundo tinha que saber. O convento tinha que se expor. E não, eles deixam ela dentro do convento. Ela não pode sair do convento. Ela tá grávida de várias semanas, de barriga já grande, e ela não sai do convento. Então, com certeza, alguma coisa de muito sério acontece ali, tá? Então, assim, os pontos positivos são esses do filme. Ele te coloca uma tensão muito grande. Ele usa o lance do bebê de Rosemary, basicamente, naquela festa, bebida regada a vinhos, etc e tal. O personagem dorme, mas no bebê de Rosemary a gente sabe, né, que ela é abusada pelo demônio, mas na cabeça da atriz tem aquela que você não sabe se é um sonho, se é verdade. O filme brinca com isso, né? Você não sabe até que ponto aquilo tudo ali ele é real ou não é. Mas o que o diretor ele escolhe para esse primeiro ato e segundo ato muito legal, muito respeitoso com o que ele está querendo dizer, é que ele usa alguns artifícios que não, não tinha sentido para o que ele está querendo dizer. O filme tem uma levada no primeiro ato, no seu início, e no segundo, como eu te falei, esse clima de tensão que algo está errado, o terror vai meio que aumentando, né? Porque você vai descobrindo novas coisas junto com a nossa atriz. Só que ele usa artifícios no meio disso, de jump scares, várias vezes. Jump scare é o susto rápido, susto pelo efeito sonoro, batida de uma porta, que não tem muita função narrativa, né? O susto pelo susto, que é o jump scare, funciona e muitas vezes, né, para tipos de filme, mas quando você tá contando uma história que ela vai se crescendo muito no terror psicológico ali, de algo que a ser descoberto, a quantidade de jump scares ele sai um pouco, né, do contexto do filme. E o diretor, ele pega porque ele usa regularmente. Eu contei umas 5 vezes de jump scares que você sai do filme e fala, eu falei, cara, qual a necessidade de você mantém a tensão, mantém o clima do filme
Você está construindo uma tensão acerca de um tema muito importante. Por que você não continua nessa questão? Não precisa ficar jogando jumpscares, nos assustando à base de fecha a porta, de aparece alguém. Bom, uma coisa boa do filme é a atriz e a Sydney Sweeney. Uma das coisas boas do filme, vou recapitular. Ela tá muito boa, ela é o centro do filme, ela carrega o filme nas costas. Quem tinha dúvida dessa atriz de 26 anos, principalmente no seu terceiro ato, a gente fala assim, cara, essa menina, produtora do filme, fala assim, essa menina vamos ficar de Hollywood, já está de olho nela, né? Uma atriz que já tá de 26 anos, está numa crescente muito, muito grande. Ela leva o filme no bolso, né? Sobra no filme, é uma atriz que tem uma atitude muito boa. Em vários momentos do filme transmite essa fragilidade e essa vontade de descobrir o que está acontecendo, né? E é nesse momento, né, que a gente vai entrando no terceiro ato do filme, que aí começa, na minha opinião, os pontos negativos do filme, tá? Que é o seu desfecho. Eu tava vendo o filme e eu pensei assim, quando começou o terceiro ato, que é você desenvolver o desfecho do filme, né? Porque a gente construiu um primeiro ato de você apresentar a história, apresentar o convento. No segundo, no final do primeiro pro segundo, que é o meio do filme, você apresenta a gravidez e você tem essa tensão, que é o grande cerne do filme, tá? E no terceiro ato você tem que ter o desfecho, você tem que terminar essa história baseado e sendo coerente com o que você contou no primeiro e no segundo. O que acontece aqui, na minha opinião, o que eu achei na hora? Eu falei, cara, tiraram o roteirista e entraram com uma outra pessoa. O filme no seu terceiro ato, ele muda completamente. Ele vira um outro filme. É um terceiro ato baseado na violência extrema, muitas vezes desnecessária, explícita, que não condiz com nada do que a atriz, do que a protagonista veio mostrando no início e no meio do filme. Então, assim, com certeza é um dos grandes finais que vai ser muito debatido, né? Um dos finais mais controversos desse ano, com toda certeza, tá? Eu particularmente, eu não escolheria esse caminho usado. Eu achei que ele pegou tudo que ele construiu de tensão e jogou fora, né? E quis apelar para uma violência mais gráfica. Ok, ele pode tentar emular os filmes dos anos 70 italiano, né? Esse terror mais gráfico, esse terror mais gore, mais B, né? Muito explícito. Mas, na minha opinião, não tinha o menor sentido. Então, eu fecho Imaculada com uma nota 6. Por quê? Porque o filme ele quase que me perde por conta do primeiro ato e do segundo serem bem honestos, serem respeitosos com a trama, respeitosos com o que ele te vendeu, tirando os jumpscares desnecessários. Mas você tem um terceiro ato que, na minha opinião, você vai para um caminho sem volta, completamente contrário do que ele te vendeu. Então eu fecho Imaculada com uma nota 6. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês compartilhem para quem vocês quiserem. Não esqueçam de dar um like no vídeo, curtir o canal, ativar as notificações. Coloque aqui nos comentários quando vocês verem o filme, o que vocês acharam, tá? De Imaculada. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.